Quando um cenário de dificuldade aparece e o gás da cozinha acaba, como é que você vai preparar as suas refeições? Você já pensou em técnicas alternativas para poder ter uma janta quente durante a noite ou um bom almoço preparado? Hoje eu vou trazer para você um acumulado de diferentes técnicas onde você pode utilizar maneiras diferentes de poder encher a sua barriga com qualidade. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá! O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho. Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia, sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências. Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com 3 variações diferentes, uma para cada tipo de necessidade de espaço. Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar os seus equipamentos em qualquer situação. Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção. Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos. Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo. Olá, eu sou o Júlio Lobo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos conversar, como eu disse, em técnicas alternativas de cozinha. Vale lembrar que existem inúmeras formas de você preparar uma refeição, mas eu e você estamos super mal acostumados a usar somente pouquíssimas técnicas. Eu imagino que você aí deve cozinhar grande parte, se não todas as suas refeições, ou no micro-ondas, ou no fogão a gás, ou na churrasqueira fazendo um churrasco. Mas a verdade é que existem inúmeras outras maneiras de você preparar o seu alimento. Então vamos agora começar a conversar nessas diferentes técnicas, formas diferentes de você poder utilizar recursos alternativos para se preparar para um cenário onde talvez você se veja sem o gás da cozinha, sem o carvão da churrasqueira. Vamos lá? A primeira categoria que eu queria trazer aqui para você é uma categoria de improviso, que são as espiriteiras. Eu não sei se você é familiarizado com essas espiriteiras, mas os mais velhos talvez conheçam, afinal, elas eram muito mais comuns nos tempos antigos. Quando você saía para acampar, era quase que esperado que você tivesse uma espiriteira a álcool. A espiriteira nada mais é do que uma espécie de recipiente que sustenta algum tipo de líquido inflamável que, quando incendiado, emite calor para a refeição. Hoje você pode encontrar inúmeros tutoriais na internet, por exemplo, utilizando latas de refrigerante e transformando essas latas em uma forma de fogareiro improvisado. Além disso, existem maneiras muito diferentes e inusitadas também de você fazer as espiriteiras. Por exemplo, aqui no canal eu já mostrei há um bom tempo atrás como você utiliza uma lata de sardinha fechada para criar uma lamparina ou um fogareiro. É uma forma muito interessante de trabalho, onde você vai utilizar de princípios básicos de pegar um tecido, colocar dentro do óleo da sardinha e acendê-lo, porque aí então aquele tecido durante a queima começa a sugar o óleo e mantém a chama acesa, por tempo suficiente para você fazer uma refeição rápida. Ou seja, uma lata de sardinha sendo utilizada como meio de preparo de alimentação. Muito interessante. Além disso, existem espiriteiras das mais variadas formas e tipos. Existem espiriteiras profissionais e as caseiras também. É importante você buscar pela espiriteira como uma maneira de portabilidade. Eu não diria que a espiriteira seria a minha primeira opção para uma cozinha em casa. Afinal, em casa existem outras opções que eu vou trazer para você daqui a pouquinho. A espiriteira é a típica coisa que você joga na mochila, pega um litrinho de álcool junto, coloca ali dentro para você partir para a estrada. Em uma segunda categoria, naturalmente, nós temos o que é muito comum para nós que gostamos de acampar e de praticar atividades outdoor, que é a lenha. A lenha, ou seja, a madeira que você encontra por aí, pode ser utilizada para cozinhar e sempre foi utilizada por milênios das histórias da humanidade. A primeira forma de utilizar a lenha para cozinhar, óbvio, é a fogueira. A fogueira não é uma coisa simples, tá? Eu acredito que muita gente subestima o processo de construir uma fogueira. Para você fazer uma boa fogueira, existe planejamento, existe escolha específicas de madeira, formas de acender essa fogueira e tudo isso, para ser feito da forma adequada, precisa de técnica. Aqui no canal nós temos uma espécie de tutorial bem antigo onde a gente fala dos princípios básicos de como fazer o fogo em uma fogueira, mas eu não vou me aprofundar muito nisso.
O fato é que existem inúmeras formas de fogueiras diferentes. Você pode ter uma fogueira de campo feita para iluminar o ambiente ou fogueiras específicas para a cozinha, onde você pode fazer uma fogueira próxima de 2 pedras ou, quem sabe, um buraco de trincheira. Se você não conhece, o Dakota Fire Pit é uma forma de cozinha onde você faz uma fogueira embaixo da terra, usa da convecção do ar para alimentar o fogo ali dentro daquele buraco e então coloca a sua comida em cima, não deixando nenhum rastro visual da sua fogueira. É uma forma muito interessante de você poder preparar a sua comida sem chamar a atenção de ninguém em volta. Muito legal. Existem inúmeras outras técnicas, como por exemplo a Swedish Fire Torch, enfim, existem... Cara, eu poderia ficar aqui falando só de fogueira, mas hoje é só uma passada rápida em tudo e um vídeo referencial para você se aprofundar aí nas suas pesquisas. A segunda maneira muito inteligente de usar a lenha para poder cozinhar é utilizando o Rocket Stove. Nós fizemos um vídeo que ficou muito legal aqui no canal mostrando para você como você aí pode fazer um Rocket Stove, um fogareiro ou um fogão-foguete, talvez seja essa a tradução. Nada mais é do que uma torre com uma boca embaixo, onde pelo processo de convecção, ou seja, com o oxigênio sendo sugado na parte inferior por conta da chama, aumenta drasticamente a temperatura dentro do fogo e essa temperatura alta cozinha muito mais rápido os seus alimentos. Não é à toa que a gente fez um vídeo muito bacana mostrando como você faz um Rocket Stove usando só tijolos maciços. Mais nada. Você pega ali alguns tijolos, empilha eles da forma certa e com pequenos gravetos você consegue fazer uma refeição. A grande diferença de um Rocket Stove de uma fogueira convencional é que o Rocket Stove gasta muito pouca lenha. Como ele queima em alta temperatura, você gasta menos e você precisa de gravetos de menor diâmetro. Enquanto numa fogueira convencional você vai ter que encontrar lenha grossa para manter a chama acesa por muito tempo, num Rocket Stove você consegue alimentá-lo com gravetos do tamanho do meu dedo até a sua refeição ficar pronta. Isso é um grande diferencial. É claro que eu referenciei aqui o Rocket Stove que a gente fez, mas existem inúmeras outras alternativas, inclusive Rocket Stoves já feitos de ferro, que você pode deixar na sua casa para cozinhar com relativa frequência. Uma outra maneira de você trabalhar é com os fogareiros desmontáveis. Aqui no canal nós fizemos um teste de um fogareiro desmontável de aço inoxidável que foi muito interessante. A proposta desse fogareiro nada mais é do que uma maneira de você montar placas de metal encaixadas de uma determinada maneira, onde você consiga fazer o seu fogo suspenso, entre aspas, no ar, permitindo a entrada de oxigênio por baixo e garantindo uma forma de cozinhar muito mais rápida. Esse tipo de fogareiro também funciona que nem o Rocket Stove no sentido de gastar muito pouca lenha e exigir menos gravetos grossos. É importante entender isso, gente, porque lenha não é tão fácil de conseguir, tá? Eu sei que eu estou explicando aqui de maneira um pouco mais superficial, mas saiba que não é convencional você encontrar, por exemplo, lenhas da grossura do meu braço caídas pelo mato. Uma vez que você começa a usar lenha com frequência, elas não existem mais no mato, você começa a consumi-las em alta velocidade. Então ter uma alternativa que usa apenas gravetos finos é realmente fascinante. Por fim, o clássico que eu diria que deveria estar presente na casa de todo sobrevivencialista é o fogão a lenha. O fogão a lenha é usado até hoje, em vários lugares do Brasil, é uma das formas mais confiáveis de cozinhar a longo prazo. O fogão a lenha, se você não conhece, é como se fosse um Rocket Stove tamanho gigante. É basicamente um local onde você faz uma fogueira embaixo de uma placa de aço e então a fumaça é levada para uma chaminé para fora da sua casa. Nós fizemos um exemplo que ficou fantástico lá no nosso projeto Refúgio. O Anderson construiu um fogão a lenha fantástico, funcionou 100% e queimava a temperaturas incríveis, economizando lenha e facilitando a velocidade de cozinhamento também. O fogão a lenha, como eu disse, ele tem o mesmo problema da questão da lenha, de você ter que buscar por lenha e isso nem sempre é tão acessível, mas ele é extremamente sustentável, visto que, em termos comparativos, é muito mais fácil você buscar por galhos do que por propano. Então, ter uma alternativa de fogão a lenha é fascinante. E o fogão a lenha tem mais um elemento extremamente interessante, que ele não só cozinha, como ele aquece. Tanto que é muito comum, principalmente no sul, você encontrar casas mais antigas com um fogão a lenha no centro da casa. Isso significa o quê? Quando o inverno chega e a temperatura cai, o fogão a lenha ele serve também para aquecer as pessoas. Então é uma outra alternativa muito interessante para expandir a funcionalidade do seu equipamento. Uma vez que você já conheceu as formas mais tradicionais de usar a lenha e usar propelentes e combustíveis para fazer fogo, vamos agora para os meios alternativos.
Esses meios não necessariamente não vão usar desses fenômenos, contudo, ao mesmo tempo eles são diferentes, não são comuns de serem vistos na vida convencional. O primeiro são os fogareiros a gás. Esses fogareiros são aqueles que você deve conhecer, utilizados em campings. São aqueles que possuem um pequeno botijão, onde você acopla então um queimador em cima e você pode cozinhar. Qual é o grande problema desse sistema? Simples, você não tem como fabricar mais botijões de gás, mas você pode estocá-los. Estes botijões, eles conseguem segurar um bom tempo, eles conseguem, se eu não me engano, vou tentar de cabeça aqui, se eu não me engano, eles conseguem ferver até 17 vezes 500 ml de água. Isso é uma boa quantidade. Então, se você busca por algum tipo de preparação que não exige o esforço de buscar por lenha ou de construir estruturas diferentes, você pode comprar um fogareiro, compra lá uns 5 botijõezinhos de gás e deixa guardado. É uma maneira simples de você garantir a sua cozinha, só que é claro, sem uma sustentabilidade de longo prazo. A segunda forma alternativa de preparar alimentação são com os biodigestores. Quando eu falo esse nome aqui, eu tenho certeza de já tem um monte de gente aí falando empolgada, né? Afinal, como aqui no nosso canal nós testamos formas diferentes de viver a vida, de produzir os seus próprios recursos, tem muita gente mandando mensagem pra gente: Júlio, faz um biodigestor, cara, vocês precisam fazer isso. E eu comecei a pesquisar pesadamente sobre esse processo e eu sinceramente não fui convencido. Devo deixar claro aqui, tá? Cozinhar utilizando um biodigestor é viável? É viável. Agora, para minha realidade não faz sentido. Só que antes de eu falar da minha opinião, deixa eu explicar o que é isso. Para quem não conhece, o biodigestor nada mais é do que, como o próprio nome diz, ele digere a bio para poder gerar um gás que queima e então pode ser usado para a cozinha. Nada mais é do que uma espécie de, entre aspas, uma estufa onde você coloca a matéria orgânica para se decompor e os gases gerados por essa decomposição são então armazenados em uma espécie de, enfim, um objeto inflável que depois é direcionado para o seu fogão e ele queima basicamente como se fosse alimentado ao gás convencional. É uma proposta muito interessante e muito chamativa, principalmente por conta do preço do gás atualmente. Mas quando eu comecei a colocar no papel, não fez muito sentido para mim. É um projeto super interessante, talvez como um hobby, mas eu vejo dois grandes problemas nesse sistema. O primeiro é o custo associado à produção de um biodigestor que faça sentido. Para eu poder fazer um biodigestor que vai gerar uma boa quantidade de gás para eu usar com frequência na minha casa e aposentar o gás convencional, eu preciso criar uma estrutura grande. E essa estrutura vai facilmente passar dos R$1.000. Na minha casa, R$1.000 vão alimentar a minha casa basicamente por 8 a 12 meses de gás convencional. Então só no custo eu não sei se vale muito a pena. Mas o ponto principal aqui é o trabalho. Entenda que para você continuar gerando gás, você precisa colocar matéria orgânica o tempo todo dentro desse biodigestor. Essa matéria pode ser comida que você não comeu, pode ser estrume de vaca, cocô de gato, ou qualquer coisa que vai se decompor. Só que entenda que você vai, pelo menos semanalmente, ter que alimentar o seu biodigestor com matéria orgânica que vai ser decomposta. E você precisa ter essa matéria orgânica. Aqui onde eu estou, é muito fácil eu chegar pro vizinho aqui e pedir o estrume de vaca. Só que para quem mora numa cidade, isso pode se tornar um real problema e pode deixar o projeto todo ineficiente. Mas, além da disponibilidade do insumo, eu ainda tenho o problema do trabalho. Eu vou ter que constantemente me expor ao ato de pegar a matéria, jogar dentro do tanque. E lembra que eu já falei aqui para vocês que na vida rural você acumula tarefas. Se você faz um galinheiro, você tem tarefas todo dia. Depois você faz peixe, você vai ter tarefas todo dia. E você vai somando as coisas. E a última coisa que eu quero é, com todos os trabalhos que eu tenho, ainda ter que lidar com um trabalho que não é um trabalho lá muito limpo, de ficar lidando com matéria orgânica em decomposição. Sem contar o uso de água que o biodigestor também consome, que é bastante alto, certo? Mas enfim, opinião do Júlio, nada contra. Se você quiser fazer, cara, manda bala. A Kellen, do Mulheres SV, daqui a pouco vai fazer um vídeo para vocês. Eu não sei se saiu ou já vai sair. Se tiver saído, eu vou deixar o link aqui nos cards também para você conferir, onde ela faz uma análise mais técnica do porquê não compensa fazer um biodigestor. Mas enfim, não vou ficar mergulhando muito nisso aqui, mas agora vocês entendem por que o SV ainda não fez esse projeto, tá? Eu quis me delongar aqui para deixar claro para vocês esse negócio. Mas agora vamos pro próximo, que é um projeto que a gente quer fazer e realmente é legal. Imagine uma forma totalmente sustentável de você cozinhar. Uma forma onde você não precisa de fogo,
e não precisa de basicamente nenhum combustível. Será que existe algo tão bom assim? Existe. Bom, na verdade depende das nuvens. Estamos falando aqui do forno solar. O forno solar é uma tecnologia que naturalmente depende do sol. Se você estiver num dia nublado, você não conseguirá utilizá-lo, mas nada mais é do que uma espécie de caixa que tem espelhos em suas laterais para direcionar toda a luz do sol possível em um ambiente hermeticamente fechado que vai começar a ganhar cada vez mais temperatura. Isso significa que se você construir um forno solar da maneira adequada, você consegue mantê-lo até 180 graus Celsius. E o mais interessante, ele é gradativo, então as chances de você queimar a sua comida são muito menores. Claro, ele vai demorar muito mais para cozinhar, só que você não está gastando nada em troca. Se você chega às 8 horas da manhã, coloca sua panela de arroz ali, ao meio-dia ela estará pronta. E é claro, dependendo do forno solar, você pode fazer o seu almoço e a sua janta ainda durante o dia, né? Você pode utilizar da manhã e da tarde para cozinhar. O único critério é que o sol esteja exposto. Mas é uma alternativa que eu estou fascinado, para ser bem honesto. E eu quero testar na prática. Eu já vi vários relatos mostrando que o forno solar é uma das melhores formas possíveis de cozinhar. Inclusive, supostamente, eu não sei disso, supostamente até o sabor da comida é diferente, mas precisamos testar. O sol tá ali e por enquanto é de graça, ninguém tá querendo cobrar pra gente usar o sol. Então vale a pena a gente explorar essa alternativa. E aí eu termino essa última sugestão de meios alternativos de cozinha com uma pergunta para você. O que você acha da gente fazer um forno solar aqui no SV? Testar a maneira mais eficiente de fazer esse forno solar, ensinando passo a passo do que nós pensamos ser mais adequado, para você tentar repetir aí também e ter uma alternativa dessa em casa. Você acha uma boa ideia? Se você acha, coloca nos comentários que vai ser muito massa a gente conversar sobre esse assunto, tá bom? Mas gente, veja, olha que interessante. Em uma conversa rápida, que não tomou aí nem 30 minutos do seu tempo, você aprendeu inúmeras formas de preparar as suas refeições. Eu sei que pode parecer só uma curiosidade rasa, uma coisa simples que você ouve e daqui a pouco esquece, mas saiba, as coisas andam estranhas. A economia anda estranha e a gente nunca sabe quando de repente a gente pode ficar sem emprego e não ter dinheiro para comprar um gás. Então ter alternativas, na cabeça pelo menos, já te coloca à frente para você não passar por apuros. Existem muitas e muitas alternativas para você continuar com uma vida saudável e decente, mesmo quando você está sem grana e mesmo quando o sistema não anda da forma como deveria andar, certo? Eu espero que eu tenha trazido algumas soluções diferentes para você. Se eu não falei alguma que você julga ser muito importante, coloca nos comentários que eu quero saber também. Eu estou explorando cada vez mais formas alternativas e diferentes de você ter os seus próprios recursos sem gastar muito dinheiro. Então toda sugestão é muito bem-vinda. Combinado? Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê num próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.